Salve, salve, galerinha! Tudo legal com vocês? Eu sou o professor César Staudinger, de Física, e nessa videoaula a gente vai navegar. A gente vai navegar pelos mares e explicar como isso foi possível numa época de tão pouca tecnologia. Aliás, vamos começar linkando logo com a seguinte ideia que você tem que ter na sua cabecinha. Um dos papéis mais importantes da ciência é servir a sociedade. A ciência tem que ter como objetivo macro exatamente ajudar a sociedade a solucionar os seus problemas. E isso ocorre desde a antiguidade, mesmo quando ciência não era chamada de ciência. Mas desde antes de Cristo que existem pessoas que seriam hoje chamados de cientistas, mas eram os pensadores, eram os estudiosos, que tentavam buscar soluções para as demandas da sociedade. Numa região da Ásia Menor, mas sendo mais específico, chamado de Magnésia, essa região, foi encontrada uma pedra. E os nativos dessa região chamaram essa pedra de pedra mágica. Deram o nome a essa pedra de magnetita. Magnetita, pedra da magnésia. Muito antes de Cristo isso daí. Então não se tinha uma ideia dos elementos químicos. Então ficou conhecida como magnetita. Hoje, a gente pode afirmar que a magnetita é um óxido de ferro, cuja fórmula química é essa daqui, que eu não vou entrar nesse mérito, só para dizer que o elemento ferro está presente na estrutura da magnetita. E essa pedra, até então, ela ficou mais presa, entre aspas, nessa região, como algo curioso, como uma pedra interessante, uma pedra que repelia outra pedra idêntica, uma pedra que às vezes atraía outras pedras idênticas, e uma pedra que quando você a colocava sobre uma certa porção de água livre para ela poder girar, ela sempre apontava para uma região da Terra. Sempre. Sempre um pedaço, sempre uma extremidade dessa pedra apontava para uma região da Terra. Sempre apontava para o norte geográfico. E aí, os chineses disseram, a gente pode utilizar isso daí para tentar orientar nossas viagens, nossas rotas, até então ainda bem assim, bem arcaicas, coisa bem assim, bem incipiente ainda, bem leve, mas eles começaram a fazer uso disso daí. Então eles construíram uma espécie de uma colherzinha, tá? De magnetita, colocavam essa colher sobre uma mesa quadrada, sobre uma plataformazinha quadrada, ela podendo ficar livre para ela girar, e ela indicava algumas situações, alguns pontos, algumas rotas que os chineses começaram a fazer as primeiras navegações, tá? Coisa pequenininha, mas começou por aí. Porém, não houve um aperfeiçoamento dessa ideia. Somente no século XV, especificamente ali o finalzinho do século XV, que foi retomada a ideia do uso da magnetita para as navegações. Mais uma vez, por quê? Por uma demanda da sociedade. A sociedade precisava, o mercado precisava ser aquecido. Os comerciantes europeus precisavam vender e comprar mais. Então eles precisavam encontrar novas rotas de comércio, precisavam de mais compradores, tá? De mais clientes, então vamos rodar, vamos comprar coisa aqui, tentar vender lá, comprar coisa aqui. Enfim, o comércio, a sociedade incentivou a tecnologia. E aí os pensadores, os inteligentes da época, ditos inteligentes, pensadores, filósofos, cientistas, pegaram esse modelo bruto da magnetita e construíram o que nós chamamos hoje de bússola, tá certo? Colocaram
modelaram, criaram algo bonitinho, sabe? Mais organizado, num ambiente fechado, sem influência externa, uma caixinhazinha bonitinha. E mais na frente, um pouco mais à frente, eles colocaram a rosa de ventos aqui, que indica todos os pontos cardeais, para aumentar mais ainda a precisão. E aí as grandes navegações tomaram conta de todo o nosso comércio, tá certo? Eles permearam todo o nosso comércio da época da Europa, além de outras expansões que aí a gente entraria em toda a história de exploração, não sei o que, e aí não é o papo. Mas assim, veja que as navegações foram influenciadas por esse objetozinho. Teve uma pesquisa há um tempo atrás sobre as grandes invenções da humanidade. Entre as 10 estava a bússola. A bússola estava entre as 10 grandes invenções da humanidade. Algo que é simplesmente, né, uma pedrinha, chamada de magnetita, colocada para poder girar livremente, e aí ela vai sempre apontar para o Polo Norte. Essa pedrinha, nesse instante, levou o nome de ímã. É o velho e bom ímã que quase todo mundo já teve contato. O ímã, ele vai sempre ter dois polos. Um polo que nós vamos chamar de Polo Norte, que está indicado aqui com o Nzinho, e um polo que nós vamos chamar de Polo Sul. Esse Polo Norte do ímã e esse Polo Sul do ímã tem tudo a ver com o Polo Norte geográfico e com o Polo Sul geográfico da Terra. Tudo a ver. O Polo Norte de um ímã vai sempre apontar para o norte geográfico da Terra. Consequentemente, o Polo Sul do ímã vai estar sempre apontando para o Polo Sul geográfico da Terra. E esse ímã possui propriedades interessantes que encantaram os moradores dessa região, que chamaram de pedra mágica essa pedra. Primeira propriedade: polos de nomes diferentes, sul e norte, ou norte e sul, sofrem entre si forças de atração. Por isso que pedacinhos de magnetita atraíam outros pedacinhos de magnetita. Porque polos de nomes opostos sofrem entre si forças de atração. Polos de nomes iguais, norte e norte, sul e sul, sofrem forças de repulsão. Por isso que os moradores dessa região ficaram, cara, ora atrai o pedaço da pedra e ora repele essa mesma pedra. Tem algo muito mágico aí, tem algo muito massa aí, velho. É isso aqui. E a ciência foi explicando. Outra coisa interessante, se tu pegar um ímã e quebrar esse ímã, quebrar aqui assim, quebrou, achando que ao quebrar tu vai gerar um polo sul e um polo norte, vai não. Quando tu quebrar esse ímã que ficar somente na tua cabecinha, isso daí, um polo norte, imediatamente surge aqui um polo sul. Não, prof. É, velho. Por isso que os caras ficaram encantados. Todo mundo ficaria encantado com isso. Então você quebra aqui, achando que vai separar os polos e surgem ímãs menores. Aí tu quebra de novo, surgem ímãs menores. Então os polos de um ímã, eles não podem ser divididos. Quando você quebra um ímã, simplesmente você cria ímãs menores. E não um ímã só com o polo norte ou só com o polo sul. Não existe um monopolo magnético. Não tem. Então isso é outra propriedade encantadora. Outra propriedade encantadora. Tá? Você não consegue ter um monopolo magnético. Outra coisa interessante. O ímã consegue influenciar, tá, o espaço ao seu redor. Ele cria o que nós chamamos de campo magnético, que é um campo de atuação, que é representado através de linhazinhas, tá? Linhas que vão sair do Polo Norte e vão chegar no Polo Sul. Isso é uma representação geométrica, mas eu vou propor um experimentozinho simples que tu faz em casa. Caso você tenha ímã, você pega ímã e pega limalha de ferro, ferro em pó, tá? Coloca uma tábuazinha de vidro, uma certa plataforma de vidro, coloca o ímã embaixo e coloca pó, ferro em pó em cima. Coloca o ímã embaixo, o vidro e ferro em pó em cima, limalha de ferro em cima. Você vai enxergar isso aqui. Prof, eu vou enxergar isso aqui. Vai, tu só não vai enxergar
o sentido dessa seta, né? Que aí é demais. Imagina, um ferrinho se juntando e criando a seta. Aí não. Mas que tu vai enxergar esse contorno, tu vai enxergar perfeitamente. É belíssimo isso daí. Belíssimo, tá? Isso é para provar a existência do campo magnético. E aí, respondendo uma pergunta que eu tenho certeza que tu tá doido para fazer, doido. Tu deve estar dizendo, prof, mas se o ímã sempre aponta para o polo norte da Terra, porque a Terra deve ter algum magnetismo, né, prof? Exatamente. Guarda no fundo do teu coração essa informação. A Terra cria um campo magnético. A Terra tem um campo magnético. Agora, ei, não quero te enlouquecer não, mas pensa comigo. Pensa comigo aí, vai. Senta na cadeira, pensa aí. Vê. Se o norte de um ímã é sempre atraído por um polo sul, concorda? O norte de um ímã é sempre atraído por um polo sul. Significa que na Terra, onde a gente tem geograficamente um polo norte, magneticamente na Terra, o polo norte deve ser um polo o quê? Sul, não é isso? Prof, entendi não. Pensa, se o norte de um ímã sempre aponta para o norte geográfico da Terra, vamos imaginar aqui o norte da Terra. Polo norte da Terra. E o meu ímã, o norte do meu ímã. Se o norte do meu ímã está apontando para o norte da Terra, é porque magneticamente no polo norte da Terra existe um polo sul para atrair o norte dessa bússola, porque sul só atrai norte. Então, a Terra tem polo norte e polo sul geograficamente, magneticamente é polo sul e polo norte. Outra vez, norte e sul geográfico, sul e norte magnético. É uma loucura, né? Mas é legal. Mas é legal, dá uma pesquisada quanto a isso aí, busca umas imagens bem interessantes que aí tu vai entender legal como isso aqui funciona, tá bom? Então eu coloquei você diante, nessa videoaula, do universo do magnetismo, tá? Do universo do campo magnético, da magnetita das bússolas, tá bom? Espero que você tenha curtido o que a gente preparou nessa aula com muito carinho, que tenha guardado do fundo do coração essas informações e que a gente se vê na próxima videoaula. Aquele abraço. Tchau, tchau.